meditar um pouquinho sobre dons ministeriais, que são os dons que Jesus dá. Obrigada, Nice. Acerta sim. E hoje nós vamos continuar um pouco. Nós estamos com o texto base nesse momento de falar sobre os dons ministeriais. O texto de Efésios, capítulo 4, verso 11, está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Também lemos alguns textos bíblicos para vocês, falando sobre os dons ministeriais auxiliares, que são aqueles dons ministeriais que as pessoas recebem de Jesus, que estão ligados diretamente em dar apoio aos líderes da igreja local. Se eu não me engano, nós já falamos sobre o diácono, acho que só os ministérios auxiliares. Falamos de apóstolos e evangelistas, que são esses ministérios que Jesus dá, mas ministério auxiliar, acho que nós falamos somente sobre diáconos, que foi na quarta-feira passada que o nosso pastor ministrou. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mestres. Eu vou trazer para vocês alguns conceitos. Eu quero que você fique bem atento, porque nós vamos ler. Geralmente eu trago para vocês o conceito, o significado, e depois a gente entra num slide assim, textos bíblicos, né? Mas hoje nós vamos estar pegando os textos bíblicos já junto com os conceitos, porque tem muitos conceitos na Bíblia, muitos termos, na verdade, no grego, que são traduzidos para nós apenas como mestre, mas que tem vários significados diferentes, e a gente vai trazer alguns entendimentos sobre isso hoje. Então eu vou trazer os textos bíblicos já na sequência aqui para a gente estar olhando, tá bom? Qualquer coisa que você quiser perguntar ou acrescentar, se alguém encontrar algum erro, a gente está aqui para isso. Estamos meditando um pouco juntos, amém? Didascalos. Aqui é um A, na hora de falar. Obrigada. Diaconizada Sandra, futura. Já é na prática. Mestre, grego. A gente fala didascalos. Desculpa aqui o erro, tá? O primeiro erro, tá vendo? Também que eu já falei logo no começo, né? Você vai encontrar na Bíblia a tradução para esse termo, mestre. Mas, quando você vai estudar o termo no original, o que significa ele, o significado mais original mesmo, nesse termo que está lá em Efésios 4:11, que é um dos dons ministeriais que Jesus dá, significa professor, instrutor ou ensinador. Então é aquele que ensina a palavra. É o significado mais detalhado, realmente, para a gente ter um maior entendimento. Então, trazendo um conceito para a gente. Aquele que tem conhecimento, habilidade para ensinar, instruir na lei de Deus. Então não é aquele apenas que tem conhecimento. Porque tem muita gente que tem muito conhecimento da palavra, mas não tem facilidade em transmitir para as pessoas. Mas tem pessoas que, além de buscar o conhecimento, têm uma facilidade em transmitir esse conhecimento. Então, está dentro do entendimento do que é o didascalos, que é o mestre. Esse mestre aí como instrutor. Vamos lá na Bíblia, irmãos? Hoje eu não trouxe quase nada aqui, mas a gente vai abrir a Bíblia. Eu trouxe pouco, acho que só trouxe 2 ou 3 já digitado aqui. Nós vamos ler mais, tá bom? Vamos lá em Atos, capítulo 5, o primeiro texto que a gente vai ler aí sobre o mestre. Por isso que a água não foi colocada antes, estava esperando gelar, para no meu ponto. Atos 5:34. Lá está escrito assim, irmãos. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, aí na minha tradução está escrito doutor da lei. Na sua tradução está escrito o quê? Mestre. Então, muitas traduções vão trazer o termo mestre. E aqui, na minha, está escrito doutor da lei.
venerado por todo o povo. Mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos. Aqui foi um momento que estava tendo julgamento sobre os apóstolos, e esse homem que era um estudado, era considerado um doutor da lei, um mestre da lei. Está escrito exatamente esse termo, e não está sozinho, está esse termo associado com outro, porque quando eu estava lendo esse texto lá, não é apenas considerado um mestre, mas um mestre venerado, na verdade um mestre honrado entre eles, um mestre que merecia honra e respeito. A tradução, então, tinha esse termo associado ao outro. E o respeito era tão grande que eles estavam já julgando os apóstolos, querendo matar. E ele pede para todos saírem, ele tem uma conversa séria com eles, gente. Aí ele vai dando exemplo, né? Surgiu não sei o que, a seita acabou. E se esses que estão aí for algo que não for verdadeiro, vai acabar. Mas se vier de Deus. Então ele não tinha só conhecimento, ele tinha conhecimento, sabia ministrar, tinha sabedoria em falar ali com o povo. Era o tal do Gamaliel, né? É aquele que Saulo ficou aos pés, né? Alguns versículos, eu quero que você vá em Mateus. Mateus capítulo 26. Eu coloquei aqui 26, 18, eu vou ler o 17 e 18. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre, aí esse termo mestre, que é o termo que significa aquele dom ministerial que Jesus dá, é esse aqui. Aquele que instrui, aquele que ensina a palavra, aquele que detalha, aquele que é um professor da palavra. Então, ele se chamou dessa maneira. Em todos os dons ministeriais que nós trazemos, nós temos mostrado que Jesus tem algum texto bíblico que ele é identificado com aquilo. Então, ele não dá nada que ele não tenha. Tudo que ele dá, ele tem e ele é. Amém, irmãos? Então, eu primeiro ler esse texto aqui, que demonstra que Jesus é. E aqui, depois da descida do Espírito Santo, eu quero ler esses outros dois textos para vocês. 1 Timóteo. 1 Timóteo, acho que está tudo, né? Aqui falando do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo enviando a carta a Timóteo, nesse momento, ele está falando dele mesmo. Ele diz: para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor ou mestre, dependendo da tradução, dos gentios na fé e na verdade. Então o apóstolo, ele era apóstolo, ele também se identificou como diácono, você deve ter visto na semana passada, e ele também se identificou como mestre. Eu fui chamado para ensinar, para detalhar, para esmiuçar a palavra de Deus. Esse termo, ele poderia ser entendido por nós de uma maneira melhor assim. Uma criança pequena, ela acabou de sair do peito, do aleitamento materno, e uma mãe vai começar a alimentar essa criança. E geralmente as mães, elas fazem papinha, pegam a comida, machuca, entrega naquela colher prontinha e dá para a criança. Depois ela começa a cortar miudinho, depois ela vai dando os pedacinhos maiores, até a criança ter a habilidade de pegar a comida só e comer sozinha. E isso é o que o instrutor, o que o mestre faz com a palavra. A gente lê às vezes e não entende nada, aí uma pessoa chega e começa a ministrar assim. Tão simples e não conseguia entender.
né? Então Deus ele derrama esse dom, na verdade Jesus Cristo, esse dom ministerial. 2 Timóteo capítulo 1 e verso 11. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez falando dele, não tem, irmãos, muitos textos bíblicos referenciando esse dom ministerial no Novo Testamento. Tem ali em Efésios, tem mais alguns textos assim, e a grande maioria dos outros textos que falam de mestre são outros detalhes que eu vou passar para vocês agora. Eu trouxe esses dois, tem mais alguns, mas eu só trouxe esses dois agora. Versículo 11 ele fala de novo aqui: eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Ele repete isso, né? Ele tem esse dom, esse chamado de Jesus de ser mestre na palavra para com a igreja dos gentios. E ele dizia, assim como Pedro, ele foi chamado para, no começo da igreja, trabalhar com os judeus, eu fui chamado para trabalhar com os gentios e ministrar aos gentios. Então ele se chama também de mestre. E agora eu vou trazer outros entendimentos. Você vai encontrar em algumas traduções o nome mestre. Quando você pega dicionários bíblicos para estudar, quando você vai lá o nome Senhor, o nome mestre, todos esses que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, está lá no nome mestre. Aí quando você vai detalhar, é isso aqui que a gente vai encontrando no significado. Então tem aqui o termo curios, que ele é traduzido como Senhor, e que significa alguém que exerce poder sobre outro. Já não é aquele termo de mestre que Jesus dá como dom ministerial de ensinar, mas alguém que tem um poder, que ele exerce poder sobre outra pessoa. Vamos lá em Mateus, a gente tem o maior entendimento desse termo mestre. Mateus capítulo 6. E é interessante a gente notar, irmãos, que se a gente não estudar, para nós é tudo a mesma coisa que está ali na Bíblia. E não é. Tem um significado diferente. Porque a língua grega, a língua hebraica, ela é muito rica. E muitas vezes é difícil de encontrar tradução para nós no português. Então traduz várias palavras para mestre, mas não significa apenas mestre. Vai ter um significado muito mais detalhado. E a gente tem um entendimento melhor do que Deus quer falar conosco na palavra quando a gente estuda. E é muito bom estudar. Mateus 6, 24 está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí aqui está falando de um senhor, de um mestre que tem poder de dominar alguém. Aí olha a diferença do significado de um mestre que ensina para esse mestre aqui. Tem Bíblias que vão traduzir mestre. O significado desse termo, quando a gente entende, estuda, ao invés de traduzir Senhor apenas, ninguém pode servir e ser dominado por duas pessoas diferentes. Ou é dominado por um, ou está debaixo do poder de um, ou debaixo do poder de outro. E aí Deus diz para mim: se eu estou debaixo do poder do Senhor, do meu Deus, do meu mestre Jesus, eu não posso estar debaixo do poder do que o dinheiro ordena e manda e domina lá fora. Tem uma diferença. Ou eu amo a Deus e odeio tudo que o dinheiro quer me fazer de escravo, ou eu vou desprezar as outras coisas para amar o Senhor. É essa diferença que ele está trazendo aí. Está falando sobre poder e domínio. Colossenses 3, 24. Vamos lá? São diferenças, você vai ler traduções falando. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esse texto é muito importante para nós. Algumas traduções vêm como Senhor, você pode encontrar algumas como mestre. É um termo que é muito usado associado ao Senhor como mestre, mas é aquele que exerce domínio, como eu falei para vocês. Aí está dizendo assim,
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, esse o Senhor, é esse termo aqui, ó. Curioso. Serviço. Então, você tem que servir, tendo Ele como poder sobre o teu serviço. Então, esse termo aí vai significar isso aqui. Ele tem que ter poder. Ele tem que exercer poder sobre você. Outro termo é o despotes, que significa dominador. Ele tem posse, domínio total. Quando o texto bíblico usa esse termo, ele está dizendo assim: ele deveria, ou deve, ou está, ou é o teu dominador. Ele tem domínio total sobre teus pensamentos, emoções, sentimentos, decisões. Cada termo, veja como vai detalhando e tendo um significado um pouco diferente um do outro. Aí você vai lá em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 e 2. Lá estão dizendo assim: todos os servos que estão debaixo de jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores ou despotes, crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor ainda, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. O apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo, que estava liderando a igreja, que os irmãos, quando tivessem algum chefe, algum líder crente, que fosse não somente na igreja, mas em qualquer outro ambiente de trabalho, deveriam tratar eles como alguém que tivesse posse sobre eles. Olha o que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja. É como se fosse o seu dono. Reaja dessa forma. Aí o que ele estava pedindo? Honra plena, né, irmãos? Entrega plena. Servir a Deus não é fácil, não é? Então é interessante quando a gente lê sobre casal e casamento, o entendimento da Bíblia sobre o esposo ter domínio sobre a esposa e a esposa ter domínio, aspas, sobre o seu marido. O marido, e fala com relação a isso no corpo. O corpo de um pertence ao outro. Um tem domínio sobre o outro. É esse tipo de liderança que o Senhor entende. Que um tem que ter sobre o outro. No corpo. Interessante, né? É muito forte que a gente vai lendo a palavra, estudando, você vai. Quando a gente vai se aprofundando na palavra, mais a gente quer se aprofundar. A gente começa a entender a visão de Deus para o reino dele, para a igreja dele. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 1. E também houve dentre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. Esse Senhor que está escrito aí, é esse termo aqui. Que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a perdição. Então, esse texto que está falando sobre nós não aceitarmos ensinamentos, ministrações, palavras, pregadores que incitam e estimulam certas coisas que estão fora da Bíblia, mas que só massageiam o nosso coração. É só muita zoada, muita unção, em que eu vou colocar aqui bem grande entre aspas, que fica muito longe da palavra, fazendo a vontade do que as pessoas querem, e pouco ministra na palavra. E aí ele fala assim: vocês estão negando aquele que deveria dominar vocês totalmente, que é Jesus. Ali a leitura é despotes. Fala mais alto aí. Despotes. Obrigada. Vamos lá. Um outro termo
que ele vai ser já um pouco diferenciado, que eles vão chamar de chefe, comandante ou supervisor mestre. Eles entendiam assim: o Senhor não é só meu líder, mas o Senhor é meu comandante, é meu mestre e também meu líder. Então, quando eles usavam esse termo, e estão usando esse termo na palavra, eles entendiam que aquela pessoa não era só um líder, ele é meu líder, ele é meu chefe, ele é meu mestre. Dele tem que vir todo o conhecimento e não só toda a liderança. Ele tem toda a liderança e todo o conhecimento. E aí está em Lucas, no capítulo 5, referenciando Jesus Cristo. Vamos lá? Lucas, capítulo 5, verso 5, depois nós vamos no capítulo 8. 5. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Então, o que ele estava dizendo? Tu não és só aquele que me ensina todas as coisas, mas tu és meu comandante. Tu manda e eu obedeço. Ele quis dizer assim para o Senhor: eu sei que o Senhor conhece todas as coisas e é um bom professor, mas eu sou pescador. Ele está dizendo assim, lá no entendimento dele, lá de Pedrão, o Senhor é marceneiro, eu sou pescador, mas como o Senhor é meu mestre, ensina tudo, e é meu comandante, eu vou te obedecer. Então, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que eu e você tenhamos conhecimento, esse conhecimento vira lixo se o meu Jesus, o seu Jesus, não der a direção como comandante. É interessante, você vê que quando você lê o texto e você tem entendimento do significado, você entende o chamado dele para o Senhor. Diz assim: tu sabe tudo, tu sabe mais de mexer com madeira, assim, com pedra, mas tu és mestre de todas as coisas. Meu conhecimento de pesca não tem muito valor, porque tu mandas em mim. Tu és meu comandante, tu és meu chefe, eu sigo, eu obedeço. É lindo, não é? É lindo. E aí o outro capítulo 8, e assim a gente vai aprendendo com a palavra sutilmente, levemente, coisas que o Senhor quer nos ensinar, amém, irmãos? Só estudando o significado das palavras. Veja o que a gente está fazendo hoje aqui. Só analisando um pouquinho o significado das palavras. Olha o tanto de coisa que o Senhor já falou conosco. Muita coisa, não já? É bom. Capítulo 8, versículo 24, diz assim: E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Tempestade, começaram a pensar: vamos morrer. Cadê o mestre comandante do navio? Cadê quem pode cuidar do navio? Olha o termo, aí diz os termos muito específicos para cada momento e situação. Versículo 45. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu dizes: quem me tocou? Peraí, Senhor, não estou entendendo não. O Senhor manda. Tá bom. Vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, né? Tá estranho a tua fala. Mas tu é mestre, tu manda, tu comanda, tu está dizendo. Deixa eu olhar para um lado para o outro, tá difícil de saber quem é. Mas tu está mandando. Olha o entendimento do que Deus fala. Então, quando nós entendemos que Jesus é tudo isso, em todos esses detalhes, Ele quer ser tudo isso em mim e você. Como faz diferença para nossas vidas tantas coisas, amém, irmãos? Outro termo que nós encontramos lá em Mateus 23, abra lá, Mateus 23, verso 10. Eu gosto, esse texto, irmãos, eu me perguntei tanto sobre ele. Eu queria que alguém lesse uma tradução diferente da minha. Eu vou ler aqui, e você que tem uma tradução diferente, você vai ler alto, tá? Mateus 23, verso 10. Na minha tradução diz assim,
Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Aí nessa tradução que a irmã Paula leu, está exatamente como deveria ser. Guia, meu mestre que me guia. E as primeiras vezes que eu li esse texto, eu lia e ficava assim, ó, a interrogação maior que eu. Uai, essa palavra, esse texto aqui parece que nega outros textos. Porque a Bíblia ensina o tempo todo que nós devemos seguir mestres, receber orientação, ter pessoas para nos ensinar. O próprio Jesus quis dar mestres para a nossa vida. E como é que esse texto me traduz assim, ó? Não chame ninguém de mestre, porque só um vai ser o seu mestre. Entendi. Como é que só um vai ser o seu mestre se ele mesmo chama pessoas para poder dar o nome ministerial de mestre? Aí quando você vai entender o significado disso aqui, meu mestre que ele guia, todos os mestres na terra vão te orientar, vão te instruir, vão te ensinar, mas te guiar só tem um. Só um. Não existe outro. Então você fica, ai, se não for essa pessoa, eu me perco meu caminho. Se não for por essa pessoa, não. Essa pessoa ajuda, colabora, ensina, mas quem te guia só tem um. Fala o nome dele alto aí. De novo. Mais uma vez. Isso. Então só ele guia. Ele é o mestre que me guia, que me leva. Ele é o próprio caminho, e ele me leva no caminho até o céu. Amém, irmãos? Rabino, meu mestre. Rabi, não é? Como é que fala aqui? Rabi. É porque tem um E no meio, mas Tem. ele fica meio mudo, entendeu? Mateus 26. Vamos lá? Antes só mais um pouquinho. Mateus 26, 25. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Jesus chamou ele assim: meu mestre? Tu és meu mestre e apenas isso? Tu me ensinas? Tu me ensinas? Sou eu? Eu vou te trair? Tu me trouxe? Assim, tu és meu mestre, meu. Ele chama de uma forma muito pessoal. João 4, se eu não me engano, esse texto também fala. Quem está falando também ajuda. Deixa eu abrir aqui para poder não. João 4. 4:31. Não, aqui já é outro. Então, ok. Trouxe outro. Versículo 31. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Algumas traduções vão vir mestre. Significa meu mestre. Tu és aquele que me ensina, meu. Um tratamento pessoal. É algo como se você tivesse um professor particular de algo. E você tinha uma intimidade com ele, você consegue chamar ele de meu professor, como se lhe pertencesse. Então era um tratamento de meus discípulos tratavam ele. Então quando alguém tinha uma intimidade maior, chamava de meu mestre. Então é essa tradução aí. E algumas línguas você vai ver só mestre. Apesar desse daí, tá escrito, né? Rabi. E esse aqui é muito conhecido, tem até uma música, né? Que foi cantada há pouco tempo e dançada aqui pelo pessoal. Que a tradução real dele é meu Senhor e Mestre. Que aí é referenciando a Jesus Cristo. Vamos lá? Marcos. E a gente hoje vai ficar só nesses textos mesmo, a gente não vai ter muita coisa hoje. Marcos 10, 50.
E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: está escrito como aí na sua Bíblia? Mestre. Ele não chamou Jesus de mestre. Ele chamou Jesus meu Senhor e Mestre. Ele foi profundo naquilo que ele disse de Jesus. Ele disse: tu não és só meu mestre, tu és meu mestre e meu Senhor. Tu podes todas as coisas na minha vida. Eu quero ver. Eu sei que tu não és apenas meu mestre, mas tu és meu Senhor. Tu mandas em mim. Em tudo que é em mim, tu mandas no meu corpo. Meu olho não pode ver, mas tu mandas no meu olho, tu podes fazer. Então ele chamou Jesus não só daquele que pode ensinar, mas aquele que podia dar a ele tudo o que ele não tinha, que era a visão, que ele não possuía. João 20. Verso 16. Tem outro livro que eu achar um. Jesus aparece a Maria Madalena. Verso 15. Disse Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabuni. O que quer dizer? Aí está escrito o que quer dizer? Mas realmente o que quer dizer é: meu Senhor e Mestre. Meu Senhor e Mestre. Ela expressou o chamado máximo para o Mestre. Ele não é só Mestre, meu Mestre, meu Senhor, ele é meu tudo. Um outro tempo vem junto quando a gente está seguindo a nossa sobre Mestre. Perito, advogado da lei. E aí nós vamos encontrar alguns textos bíblicos, uma quantidade até boa de textos, falando sobre aqueles mestres da lei, e geralmente vem antes. Fariseu, escriba, que eram mestres da lei, que eram doutores da lei. Você vai encontrar muitos. Vamos lá em Mateus. E eu não encontrei, mas se alguém encontrar e tiver mais algum, depois de Atos, me passa. Eu só encontrei esse daqui, ó. Foi o único texto que eu encontrei com esse termo. Advogado da lei, perito da lei. Mateus 22, 35. 34, 35 diz assim: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu os saduceus, e reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: eles tinham doutores da lei. Eram aquelas pessoas que eram respeitadas e que tudo que houvesse dúvida sobre qualquer coisa a respeito da religião, eles que responderiam. Eles que diziam, vou deixar eu falar, eles que diziam a última palavra com relação a qualquer coisa que fosse ser decidida. Então eles eram considerados os advogados. Eles decidiam se aquilo que estava sendo dito, que estava sendo falado, e se realmente estava na palavra. Então o que foi que ele fez? Ele chegou perto de Jesus e quis experimentar, porque ele tinha tanto o respeito como o conhecimento profundo da palavra. Fala, Paulo. Na minha versão, intérprete. Intérprete Como também. ele sabia interpretar, era ele que dava a palavra A final. palavra final. Esse termo não. Palavra final. A última palavra. Eram eles que davam. Eles que diziam. Então eram os considerados peritos, advogados da lei. Se qualquer dúvida acontecesse, e aí quando chega a igreja, quando chega Atos, quando chega as situações dos irmãos, essas coisas começam a mudar. Tanto que começam a ter dificuldades e um irmão começa a confrontar o outro. Tem uma reunião, uma assembleia,
E aí o apóstolo Paulo confronta Pedro na frente de todos os irmãos. Para eles aquele é um absurdo. Alguém ser confrontado. Eles começam a ter entendimento. Quem é o maior mestre de Jesus? E quem direciona todas as coisas é o Espírito Santo. E você não é dono de nada. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. A gente tem que ter muito cuidado. Tito 3:13. Vamos lá? Quem pode abrir comigo? Tito. Um livrinho pequenininho. 3:13. Tito 3. Amém? Tito 3:13. Conseguiram achar o livrinho? Bem menorzinho, né? Já está daí, menorzinho que. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Foi o único lugar que eu encontrei, pesquisando lá nos diversos livros, esse termo aqui. Para alguém, depois do derramar do Espírito Santo, livremente para todos que quisessem crer. Aí eu só encontrei esse texto, falando de um homem chamado Zenas. Ele era considerado, entre os apóstolos, um doutor da lei. Está com dúvida? Está precisando de alguma coisa? Zenas. Vai atrás dele. E eu não encontro outro lugar que fale de Zenas. Só aí. Engraçado, é uma pessoa que você fala de uma vez só, doutor da lei, lá no novo. Tremendo isso aqui. E aí eu trouxe agora para a gente falar aqui rapidinho algumas funções, tá bom? Nós já lemos esse texto de Atos. Funções desses mestres, né? Só para a gente... Eu acho que já foi falado tudo aqui, mas... Ensinar a lei do Senhor e seus caminhos à igreja, para proteger de heresias e doutrinas humanas. Por que, para que Jesus levanta mestres na igreja? Para quê? Para ajudar as pessoas a fugir e ficarem longe das heresias, dos ensinamentos errados. A primeira coisa é essa. Facilitar o entendimento das escrituras para a igreja. São necessários os mestres. Nós precisamos deles. Precisamos dos mestres. Eles vão facilitar para a gente. Estimular irmãos a amarem e estudar a palavra. Os mestres fazem isso. Estuda, estuda, estuda. É bom, é gostoso. Mastiga, é uma comida gostosa. Mastiga bem ligado. É bom? Eles estimulam. É função dos professores. Então, gente, quem quiser, me pede que eu mando, tá? Características. Quem quiser, eu até mando antes, se você quiser. Quando eu terminar, eu já mando para vocês, que aí vocês pegam, podem imprimir, acompanhar aqui, né? Porque tem gente que gosta de anotar em cima. É tão gostoso estudar assim, eu gosto de estudar assim, riscando tudo. Né? Me digam, já tem duas ali que se diz que quer. Se semana que vem eu conseguir fazer, eu vou fazer e vou já mandar. Características deles, que você vai identificar, né, nas pessoas que têm esse dom ministerial. Amam estudar a palavra de Deus, têm prazer em estudá-la. Sempre desejam conhecer mais do que já estudaram. Já estudei, esmiucei. Aí uma pessoa vai pregar aquilo que você já estudou, já ouviu 20 pregações, você quer ouvir de novo hoje. Tem chamado nessa área. Porque Deus coloca, Jesus ele implanta um prazer para quê? Para que ele vá lá, que ele esmiuce, que ele busque todos os segredos relacionados, para que a igreja se apaixone pela palavra. Então isso é uma característica. Tem incômodo, ira, ao ver heresias serem ministradas. E aí, fica zangado. Eu acho que não viu não, né? Fica zangado. Você viu isso aqui? Calma. Calma. Fica zangado. Quer ver meu marido zangado? Dê aí alguma coisa de heresia para ele ver. Fica aborrecido. Ele começa a olhar. Você está vendo? Olha que absurdo. Olha que mentira. Enganou o povo. Respira. Bravo, Deus. Perigos. Perigos para as pessoas que amam estudar
a palavra, que tem estudado a palavra, que tem se dedicado a isso. Quais são os perigos? Cada dom ministerial é trazido, né? Coisas que nós temos que ficar alertas, amém? Apresentarem resistência e serem ensinados ou corrigidos em algo que eu tenho convicção. Às vezes nós estudamos e temos certeza de uma coisa. E depois Deus mostra pra gente que aquilo não é bem aquilo. A gente vai estudar a segunda, terceira, 10ª, 50ª vez. Aí, meu Deus, não é bem isso não que eu pensava. E a gente tem que ter todo ser humano, todo dom ministerial que Deus nos dá. Ele não é maior. Não é maior do que o Espírito Santo que faz. Muitas vezes ele vai trazer algo novo. A gente não pode deixar essa resistência cair no nosso coração. Se sentirem já capacitados o bastante. Eu sei tudo, sei demais. Estou tocado. Aí cuidado, porque é vaidade. E a gente tem que ter cuidado. E eu quero encerrar lendo esse texto bíblico. Você pode abrir aí, você vai ver que não vai estar escrito como está aqui. Não está escrito como está aqui, tá bom? Por isso eu estou te pedindo para você abrir. Abra sempre a palavra de Deus para conferir tudo, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Desculpa. Como é que está aí no início da sua tradução? Os presbíteros. Tem outras traduções. Os 1 Timóteo, vixe, precisa usar óculos? Está espremendo os olhos? Vai ter que ir no oftalmologista. A caleta está dando paleta onde você está, não está não? Ela usa, mas ela é esperada. Eu não deixo não, porque eu não enxergo nada. Não enxergo nada. Já dizem, meu Deus, eu botei tão miúdo assim. Passinha, gente, eu nem consigo ver. Eu me perdi aqui. Tem outra tradução? Me falaram aí que tem os presbíteros. Tem uma tradução interessante aqui. Fala aí. Merecedores. Os. Só o primeiro. Só o primeiro termo. Os. Que aqui, eu coloquei aqui, ó. Os líderes. Tem Bíblia que coloca os pastores. Os presbíteros. Na de vocês tem mais algum termo aí? Não, né? Esse termo nós já falamos quando nós falamos sobre o dom ministerial de evangelista. Nós trouxemos o significado de alguns termos. Eu falei com vocês que tem muitas traduções que era para ser colocado líder e coloca presbítero, coloca pastor, coloca profeta às vezes, e não é. Então aí em 1 Timóteo está escrito os líderes. E aí, na tradução original é líder. Por que alguns traduzem presbítero e pastor? Porque os presbíteros e pastores eram aqueles que mais exerciam liderança na igreja local naquela época. E aí eles traduziram assim porque acharam que era um termo mais próximo para a gente. Mas o termo é líderes. E aí está falando de líder de igreja local. Isso é importante para a gente ter esse entendimento. Que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Principalmente, fala assim comigo, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Aí esse termo que você vai achar aí no final, tem várias traduções diferentes. No meu está escrito aqui, na minha está escrito na palavra e na doutrina. Na doutrina, né? Então esse termo doutrina era para estar escrito aí uma palavra mais semelhante a mestre. Porque é aquele, como é que fala, como é que fala? Didáscalos. Obrigada. Então era esse termo que era para estar aqui. Então, eles estão trabalhando como mestres, ensinando a vocês a palavra. Eles se dedicam a fazer com que vocês entendam a palavra. Esses líderes, eles merecem duplicada honra. É assim que eles querem que a gente trate. Mestres e líderes, tá? Essa versão aqui é bem interessante. Eu gostaria de ler. Esse estudo que você está excelente. Graças a Deus. E essa versão aqui é da Almeida Revista e Atualizada. Muito boa. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra do ensino. Gente, é a fadiga mesmo. A gente fica parecendo uns doidos. Eu vou dizer uma coisa. Já tem estudo comprovado que a
pessoa construir uma pregação, um texto, gasta mais energia do que trabalhar com enxada. É sério. O cérebro da gente, ele comanda o corpo todo. Quando você cansa o cérebro, você fica esgotado. Às vezes eu passo uma semana para preparar uma pregação. Uma semana. Pregar uma hora. Como é, pastor? Fica uma semana para pregar menos de uma hora. É isso mesmo. E quanto mais você enxuga, mais dá trabalho. E quando a gente pega, eu até gravei no Instagram assim, tentando estudar. Eu botei assim, tentando estudar. Você viu? Porque eu coloquei lá, tentando estudar. Porque eu tinha colocado 2 livros e eu estava ali assim, esses 2 não está dando, Senhor. Qual eu tenho que pegar uma concordância bíblica exaustiva. O nome do livro é esse, viu? Concordância bíblica exaustiva. Para eu achar os termos. Assim, eu quero mais termos, Senhor. Não está dando. Só isso aqui não está dando. Aí eu estava sentada assim, mas me deu uma tremedeira no corpo. Ela falou assim, da exaustão. E deu um negócio assim, eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, eu não vou dar conta. Porque a semana foram diversas situações assim, e eu não consegui concluir. Eu sempre concluo antes. Eu não deixo nada no dia, eu só faço ficar passando, orando, lendo, me ajoelho, choro. Aí oro em línguas, aí não oro em nada, só faço chorar, só peço misericórdia. Mas eu tive que concluir hoje. Aí eu peguei e fiquei, eu não estou tendo força para levantar para pegar a concordância bíblica exaustiva. O livro é grande, pesado. Aí eu fiquei olhando assim. Aí eu abaixei a cabeça, olhei um pouquinho e falei, Espírito Santo, tem misericórdia. O tempo está passando, daqui a pouco a pequena chega, eu não vou conseguir estudar mais, eu preciso terminar esse negócio. Dei uma respirada, levantei assim, fraca, fui para a academia. Aí ela expressou tudo que eu senti hoje. Fui para a academia hoje, A gente fica estudando durante um tempo, uma semana, dias. Aí você vai para o culto, aí chega um momento do auge, de queimar energia, né? Quando você sai do culto, aí você vai para casa dormir e aquela palavra que você falou fica assim, ó, fazendo eco na sua cabeça, você ouvindo a sua própria voz. É isso mesmo. Teve uma vez que eu orei, eu disse, Deus, eu preciso dormir. É assim mesmo, irmão. Escuta essa expressão aí que ela está falando, isso é importante você ouvir. Você está pensando que é fácil? Eu Não disse faz assim. assim, Deus, eu preciso dormir, o que é que está acontecendo? Eu já estudei essa semana toda, já terminei de pregar, o povo já foi abençoado. Aí o Espírito Santo me respondeu, você tem que ser a primeira a cumprir, por isso que você está lembrando. Quer dizer, Deus não vai fazer isso comigo. Não é ok. Deus diz assim, irmãos, que aquele que é dado, a gente é cobrado. Agora aí também tem um detalhe da dupla honra. Fala, meu pastor. O detalhe da dupla honra é porque é um duplicado honorário para 30 dias vezes 12. Se você for estudar detalhado, você acha uma Então a gente está hoje nos extremos, onde você pega essa palavra isolada e as pessoas com avareza querem ficar ricas e querem usar a igreja como uma empresa da fé. Isso é antibíblico. E, por outro lado, a igreja desgastada por causa desses falsos mestres, não honrando os seus verdadeiros mestres. Eu vejo colegas pastores que são mestres na palavra, passando dificuldade financeira severa, e uma igreja que teria condições de abençoar em dobro. Então, isso é um equilíbrio muito grande, porque cada honra é o honorário. Então, quanto é a hora-aula de um mestre? R$100. No mundo. Aí Deus fala assim, se no mundo está pagando 100, você paga 200. Então, se é 200 vezes 24, Vocês estão ouvindo ele? Estou ouvindo. vezes 30, vezes 12. Vocês ainda me amam? Eu não sei. Vocês ainda me amam? Ele Eu sou perguntou. muito Irmãos, isso é sério, sabia? Porque ele falou 2 extremos aí. Ele falou algo muito sério. Existem 2 extremos. Existem pessoas que têm sugado pessoas e elas estão vivendo debaixo de muito engano. E ainda? E outros que estão passando necessidade. E são pessoas que dedicam, e a gente vê muito assim, irmãos, pessoas
que lideram e que tem que trabalhar fora para se sustentar, porque a igreja não sustenta. Mas tem que dedicar horas e horas e horas para estudar. E aí, Um negócio desse aqui, a gente demora dias, como ela falou, para preparar. Estudando e chorando, dizendo: tem misericórdia que eu não posso ensinar mentira. E eu estudei em seminários por 14 anos. Fiz missiologia, fiz teologia, fiz formalização em teologia. E esse estudo aí está excelente. E eu nunca participei de um estudo assim, muito bem colocado, relacionado às vocações e os dons. E então, a gente tem dois extremos além desses. Primeiro, achar assim: quanto mais dificuldade, pobreza o pastor tiver, mais ele é piedoso. A igreja acredita que o pastor tem que passar necessidade, uma tribulação miserável financeira, porque aí ele é crente mesmo, ele é piedoso. E o outro extremo é usar a palavra que diz assim: mas Paulo não deixou de fazer tenda para se sustentar. O contexto de Paulo falando que ele fazia as tendas para vender e se sustentar não tem nada a ver com honorário. Aí então vai pegar um texto sem contexto para um pretexto do egoísmo. Lembra da heresia do egoísmo? Pode. O apóstolo Paulo, ele viveu numa época que a igreja não estava bem estruturada ainda, estava sofrendo perseguição, não tinha condição. E o apóstolo Paulo, ele era um missionário muito itinerante, ele não parava em lugar nenhum. Ele era dirigido pelo Espírito, ele se afastava dos irmãos. Quando ele encontrava com os irmãos, ele dava vários relatos que os irmãos abençoavam ele com grandes ofertas. Mas quando ele estava muito distante, ele tinha que se virar mesmo, porque ele ia para lugares difíceis. Sim. Né? E o recurso acabava. Então é um contexto diferente. Texto sem contexto é pretexto. Agora, por que o pastor está colocando isso? Não estou pedindo nada de você não, irmão. Eu estou ensinando a palavra. E aí, nesses momentos oportunos, que a gente precisa ensinar a verdade para a gente poder não ficar enganado com os falsos. Então a gente vê aí falsos pastores enriquecendo e usufruindo de uma riqueza mundana, porque ele está tirando tudo das pessoas, está escravizando. Mas isso não é uma realidade nossa. Mas agora que a gente conhece a realidade, esqueça aqueles R$100 e bote só 50. Dizia: Você tira o... seja fiel a Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. Sejam fiel a Deus e ponto. Sabe o que é ser fiel a Deus? Amar ao Senhor intensamente, obedecendo a Ele tudo o que Ele diz para a gente. Ele te pede, sabe o que? 10% do teu dinheiro que tu recebe todo mês. Toda semana você recebe por semana. E quando o Espírito Santo te direcionar, você dá uma oferta. E essa oferta pode ser aqui, como pode ser em diversos lugares e situações. Eu quero até agradecer aos irmãos que ofertaram para ajudar no culto de adoração que as crianças vão estar à frente. E vou pedir a vocês: orem em jejum essa semana por nós, professoras, que estamos enfrentando batalhas pesadas. Aí vamos e pelas aproveitar crianças. isso aí, vamos Amém? fazer um intervalo. Deus abençoe você que está na rede social, que agora a gente vai ficar por aqui.